Ao vivo, o professor Matheus Paranhos, bom dia. Otavinho, bom dia. Bom Bom dia dia a porque não todos aí. almoçamos ainda, né? 12h06, já podia ser boa tarde, mas diz que é boa tarde só depois que a gente almoça. Então, eu pelo menos não almocei ainda. É, Professor, foi selecionado hoje para a gente falar sobre melhoramento genético do ponto de vista do bem-estar animal. Melhoramento genético, de modo geral, que pode piorar, às vezes estraga. Tem coisa que, se você fizer a escolha errada, estraga. E tem coisa que, se você fizer a coisa certa, melhora, como tudo na vida. Isso me faz lembrar uma história. Uma vez estava em Recife, num evento que estava tendo lá uma grande feira, e o Pio Guerra, que conhece tudo de cavalo no Brasil, é o homem que é o responsável pelo mapeamento aí de todo o meio equino no Brasil, junto com a Exalc USP. Ele me convidou para almoçar, a gente bateu papo sobre muitas coisas. Depois, à noite, tinha aniversário do irmão dele, o falecido senador e ex-presidente do PSDB, o Sérgio Guerra. Vamos lá na casa do Sérgio. Eu falei, eu nem conheço o Sérgio, vamos. E aí, no caminho, ele foi me falando sobre cavalos e sobre melhoramento genético em cavalos. Vou só usar aqui como gancho para a gente puxar. E ele estava me falando de como ele, como criador, como ele fazia a seleção através das ferramentas e também através do olho daqueles indivíduos que iam chegar a um patamar ou a um estágio de qualidade ou de mansidão ou de capacidade de bom aprendizado que ele fazia, e todo mundo acaba fazendo isso. E aí ele me falava de coisas boas e de coisas ruins. Se você escolher as características genéticas erradas, você vai produzir um mau indivíduo. Se você escolher as boas características genéticas, você vai produzir um bom indivíduo, né? E eu costumo brincar, é brincadeira, mas é que na reprodução humana, como nós nos apaixonamos, nós nem sempre, não é como a ciência com os animais, onde ela escolhe as ferramentas e o que vai fazer, né? No relacionamento humano existe o amor e do amor saem os descendentes. Agora, quando você vai produzir espécies para procriar e dependendo, tendo qualidade, que é o que a ciência faz, entra a questão do melhoramento genético. Aí eu já cruzei na área, agora quero ver o gol. Então, Otavinho, é o seguinte, até com seres humanos no passado teve algumas Sim, sim. tentativas de Não, manipular. pelo amor de Deus. Mas teve, né? Teve, pelo amor de Deus. E como Teve. teve? Quem conhece a história sabe. Pode mostrar, eu estou Mas, tomando café aqui. É que o Alan tem mania, ele é perfeccionista, então porque eu peguei o copo de café aqui, não pode mostrar, Alan. Estou tomando café conversando com o professor Matheus. Mas foram algumas tentativas aí que, pelo amor de Deus, no passado. Vamos deixar esse negócio para lá. então, no caso dos animais, a gente tem basicamente dois grandes conjuntos de características, né? Que nós estamos selecionando segundo nossos interesses. A gente já falou disso algum tempo atrás, é bom relembrar e talvez dar ênfase em algum aspecto que não foi tratado. O primeiro, a primeira possibilidade, quase todas as características, sejam elas morfológicas, comportamentais, fisiológicas, podem ter um componente herdável, né? Ou tem potencial de ter um componente herdável. Consequentemente, aí baseado nisso é possível fazer uma seleção para essas características. E tem um grande conjunto delas que são características de tipo, né? Então, toda a seleção, intencional ou não, para tipo, no passado, no final do século XIX principalmente, mas mesmo antes disso, gerou o grande número de raças que nós temos aí, né? Principalmente as raças britânicas, o pessoal buscando definir um tipo de animal que, segundo eles, um tipo que implica na cor do pelame, implica no tamanho, implica se tem chifre ou se não tem chifre, essas coisas todas aí, certo? Aliás, hoje, do ponto de vista de bem-estar animal, até para minimizar ou eliminar, se possível, o problema aí de mochação ou discorna, tem muita gente argumentando, né, de trabalhar com a seleção para animais mochos, né? Então Uhum. você eliminaria uma prática que é aversiva para o animal, que causa dor, certo? É, que, Mesmo. que é anular o chifre, né, a mochação. Então, se você consegue se aprofundar
no gene que tem lá na cadeia genética, que ele é o responsável pelo animal já nascer mochado, né? Ou seja, sem chifre, você está causando um bem-estar animal, no sentido que está tirando um negócio dolorido, que é a mochação do animal, né? Mesmo quando usa anestesia e analgesia, é uma cirurgia, né? É uma É. lesão no corpo do animal. Então, Professor, e aí, deixa eu só completar aqui, que eu vou na linha de raciocínio, já que a gente está conversando. E aí, quando você faz o estudo, e hoje nós temos ferramentas genéticas aí, cada vez mais aprimorados, para conseguir as devidas características que você quer desses indivíduos, sejam cavalos, sejam bois, sejam frangos, sejam suínos, etc. E tal. Quando se trata de um animal de grande porte, como um cavalo ou um bovino, por exemplo, se você consegue desenvolver um grau de mansidão, um animal mais calmo, mais tranquilo, isso também está levando para o lado do bem-estar animal, porque geralmente um animal mais agressivo, um animal mais temperamental, mais esquentado, é um animal que, dependendo da criação em que ele está, da fazenda em que ele está, ele pode apanhar um pouco, sei lá, tem gente que pode judiar um pouco do animal tentando amansá-lo, né? sim, você tem toda a razão, tudo que você colocou aí é real, e a gente tem que entender que essa seleção para a mansidão, para aceitar a presença do ser humano próximo e não ser muito reativo, ela tem milhares de anos, né? Há quem diga que o processo de domesticação começou por aí. Os animais que estavam agredindo os humanos não ficaram no ambiente controlado por esse ser humano, eles foram eliminados. Então, através dessa ação de descarte, você também eliminou muitos genes relacionados à agressividade. Mas é bom lembrar que em alguns casos, não é o caso do bovino também. No caso do bovino tem um caso, né? Os touros de lida, É. que é os touros de tourada, e eles são selecionados para ser agressivo. Exatamente. Então, Exatamente. Eles são selecionados para serem agressivos porque eles precisam ser agressivos. Eles vão trabalhar num ambiente onde a mansidão e a passividade não vai fazer o espetáculo acontecer. Aí, nesse caso, eles precisam ser realmente agressivos, né? E o peão que trate de domá-lo. tem uma questão fundamental nessa análise de agressividade e mansidão. Ser agressivo significa ter essa predisposição para atacar, para agredir, né? Agora, muitos animais apresentam esse comportamento como uma estratégia de defesa, Sim, principalmente quando estão acuados. sim. Então, tem que separar essas duas coisas aí, porque uma vaca agressiva, por exemplo, é aquela que você entra no pasto, E ela vem para ela, cima de você. E ela ela vem vem para para cima de cima. você. Exatamente. Sem que você tenha feito absolutamente nada, porque você é um elemento estranho no habitat natural dela ali. Então, você soa como algo agressivo, então ela vem agressiva para se defender, né? Para se defender. É diferente de uma vaca que tolera, mas só vai agredir se você agredi-la. É diferente. Então, aí, ó, dentro do conceito de seleção de melhoramento genético, são duas ferramentas diferentes, mas que funcionam mais ou menos no mesmo sentido. Eu posso selecionar, escolher para reprodução os animais mais mansos, né? Então, tenho como critério de seleção a baixa reatividade, a mansidão desses animais, ou, por outro lado, eu posso descartar os agressivos. Tá. São duas ferramentas que podem te levar para o mesmo caminho, mas elas são diferentes, porque a pressão de seleção que você faz, só descartando os agressivos, pode não ser a mesma daquela que você adota quando está selecionando os mansos, entendeu? A ciência, e entrando no campo da genética, ela tem sempre algumas variantes de leitura, dependendo do que você está fazendo, né? Aí, é tudo a mesma coisa e não é a mesma coisa. As palavras são Não, diferentes e têm sentido vamos diferente, explicar. né? Vamos explicar melhor isso aí, ó. Eu tenho um contínuo de agressividade. Eu posso ter um animal nada agressivo, um pouco agressivo, um pouco mais agressivo, até chegar no muito agressivo, né? Quando eu trabalho no descarte só dos muito agressivos, eu mantenho a frequência desse gene de agressividade presente nos animais que não têm uma expressão tão extrema. Agora, quando eu seleciono para mansidão, a probabilidade de eu reduzir a frequência desses genes de agressividade na população é muito maior e mais rápida também.
É engraçado, isso me faz pensar numa situação de momento onde nós, seres humanos, herdamos aí a genética dos nossos pais e de outras gerações, avós, bisavós. Às vezes aparece alguma coisa que vem lá de longe e todo mundo não sabe por quê, mas o genzinho estava lá, né, escondidinho, quietinho. E eu estou com minha neta no hospital, por exemplo, né, e ela está internada lá, sob suspeita de apendicite, né? Uhum. Não foi constatado ainda. E aí, agora falando desse assunto, eu me lembrei dela, porque eu me lembrei que na minha família, de onde vem a minha filha, não existe nenhum caso de apendicite que a gente tenha ideia. Ou seja, pode ser um gene herdado que infeccionou o apêndice, vindo ou de muito remotamente, que a gente não tem conhecimento, ou vindo do outro lado. E aí é que a gente herda, né? Então, mas ó, alto lá, né? O comando alto lá. É, nem tudo é genético, certo? Nem tudo, não. Nem tudo é genético. Então, e a genética também hoje, pelo conhecimento, aprofundamento que teve nessa área do conhecimento aí, a gente sabe que até a expressão do gene, quando ele se manifesta, depende de elementos do ambiente, Sim, entendeu? sim, sim. Então, O você pode ter contato um com gene alguns, aí no teu contato com alguns gene. elementos do ambiente pode ativar uma coisa que estava adormecida. É o gatilho, É o gatilho. exatamente. É o que a gente chama de Exatamente. gatilho. E já, como você é cachorreiro, tem que falar deles, né? A gente tem feito muita seleção de raças caninas aí com problemas, né, de doenças aí, problemas, aumenta, na verdade, o que aumenta o risco do animal ficar doente, né? Então nós temos o pug com aquele olho saltado, com maior probabilidade de ter problemas oftalmológicos, né? O salsichinha teu aí, maior probabilidade de ter problema Coluna de hérnia, é, de disco. hérnia de disco. Então, a gente selecionou esses animais com essas características. Hoje tem um movimento mundial, junto com as associações de criadores, né, para tentar reverter esse processo, quer dizer, estabelecer um limite. Eu acho que aqui vale a pena deixar claro o seguinte: qual é o limite, até onde nós vamos, entendeu? Uhum. Professor, já que o senhor tocou em assunto de cachorros, eu fui até procurar aqui, que o Pedro Costa, que trabalha conosco aqui, o Pedro me mandou, ele também tem cachorreiro, também tem, ele me mandou um negócio muito interessante. É, aqui, ó. Os cientistas descobrem que cães estão entrando em uma nova fase de evolução. Mudança está ligada à ocitocina, conhecida como hormônio do amor, responsável pelo vínculo social em cachorros. E aí, só para resumir, os cães podem estar passando por uma terceira onda de domesticação, motivada pelo desejo dos humanos por animais de estimação que sejam amigáveis, calmos e adequados a um estilo de vida sedentário. É o que aponta estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Linköping, na Suécia. Interessante, né? Porque os primeiros cães, eles eram selvagens, eram lobos, praticamente. E alguns foram se aproximando do homem, é o que conta a história, por conta de restos de comida que sobravam da alimentação. E aí, automaticamente, durante milhares, milhões de anos, gerações e gerações, vai se adaptando a um conceito de vida. Você tem ainda os cães selvagens, o lobo-guará, os lobos, etc. e tal. Mas tem os cães domesticados. E os domesticados parecem que querem ficar mais domesticados ainda, segundo esse estudo. Interessante, hein? Na verdade, o que está acontecendo é que nós, com intenção ou não, estamos selecionando os animais com essas características Isso, aí, que você isso. acabou de descrever. Eu prefiro ter um cachorro assim do que ter um cachorro que fica me perturbando o tempo todo. Então, a gente está, como eu falei, intencionalmente ou não, porque pode não ser intencional, eu simplesmente não quero um tipo de animal que me causa É, aborrecimento, por exemplo. é. Mas, Então, e a ocitocina, já deixando claro, ela está presente nessa formação de vínculo aí, em todos os mamíferos. Acontece a mesma coisa com nós humanos, com os bovinos, bovinos, suínos, equinos, etc. suínos, etc. e tal. E interessante isso que foi dito, que você disse, trouxe para nós, dessas mudanças que estão fazendo aí, seleções para algumas raças caninas, porque tem algumas coisas que são um verdadeiro absurdo. Tem uns cachorros de cara chata aí,
que eu não sei o nome, me dá desespero de ver o cachorro ofegante. E eu acho que o cachorro sofre, hein, professor? O senhor que entende mais que eu da morfologia, aquele cachorro assim, desesperadamente o tempo inteiro, parece que não consegue respirar. Eu acho que ele sofre. Tem várias raças com esse problema. Também tem uma pressão grande para alongar um pouco mais o focinho deles, não deixar a cara tão chata. Uhum. E, de fato, causa mesmo sofrimento, além um sofrimento direto pela condição em si e aumento do risco de ficar doente também. Aqueles caras que nós não precisamos falar o nome aqui, mas que tentaram fazer experiências genéticas aí com humanos, né? Aquela trupe lá da Segunda Guerra Mundial, eles também acabaram estragando um cachorro que era um cachorro dócil e eles selecionaram os animais piores e mais violentos, que foi a raça Doberman. O Doberman não era um animal agressivo, mas eles selecionaram e fizeram um trabalho de seleção para que ficassem apenas os indivíduos agressivos e acabaram transformando o animal numa verdadeira paranoia para quem tem tinha um cachorro daquele, que agora não está mais na moda, né? Saiu da moda. Eu já tive Doberman, tive uma cadela Doberman, Michael. Eu acho que também teve uma reversão desse processo depois, né? Ela era uma cachorra super tranquila, fácil de lidar, não era agressiva nem nada. Pois é. Tinha função de cão de guarda, como era esperado dessa raça, né? Assim como os meus, os meus são cães farejadores. Né? Os meus são cães caçadores e farejadores. Lembra que a gente seleciona também galo de briga, tem um monte de coisa acontecendo aí. Tem coisa para... Dá para falar bastante, viu, professor? Pena que acabou o tempo aqui. A gente volta no assunto uma outra hora aí. Tá bom? Tá bom. Um abraço aí para todo mundo. E boa semana. Até quinta que vem. Um abraço, professor. Até, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.